Olá pessoal, tudo bom? A nossa aula de hoje é sobre angiospermas. O que significa angiospermas? Urna mais semente, ou seja, as sementes estão protegidas por uma urna, no caso o fruto, certo? Na gimnosperma as sementes são nuas, na angiosperma ela tem a proteção. Esse é o grupo mais numeroso dos vegetais e também o mais evoluído. São 250 mil espécies em 350 mil espécies de plantas. Tem raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. As sementes e os frutos são derivados das folhas. Então vamos lá. A raiz, que tem a função de fixar a planta no solo e absorver água e sais minerais. O caule, que tem a função de sustentar a planta e de transportar as seivas, tanto a bruta quanto a elaborada. As folhas, que tem a função de fazer a fotossíntese, de fazer a transpiração e a respiração. A flor com a função de reprodução, porque é ela que atrai os polinizadores, e o fruto com a função de dispersar e proteger as sementes. São vasculares, ou seja, tem os vasos condutores de seiva, né? No caso, a seiva bruta, que ela é transportada pelo centro do caule, e nela tem água e sais minerais. É uma seiva que vem antes da fotossíntese, porque a raiz absorveu e vai levar até as folhas. Aqui é produzido a glicose, faz a fotossíntese. Então, desce a seiva elaborada pela lateral do caule e ela é constituída de água e glicose. Então, esses vasos que sobem e levam a seiva bruta é o xilema. E os vasos que descem com a seiva elaborada é o floema, tá? Bom, aqui eu vou comentar com vocês sobre as partes de uma flor completa. Então, assim, uma flor completa, ela tem 4 verticilos florais: cálice, corola, androceu e gineceu. O cálice e a corola são verticilos de proteção, e o androceu e o gineceu são verticilos de reprodução, certo? Cálice é o conjunto de sépalas. Então, aqui, olha, essas são as sépalas e o conjunto é o cálice. Pétalas são essas, o conjunto é a corola. Androceu é o sistema reprodutor masculino da planta, da flor. Esse androceu, ele é formado por estames, que é isso aqui, ó, estame. Cada estame é formado por antera e filete. Então, você tem aqui, ó, a antera, aqui dentro ficam os grãos de pólen, e o filete. Normalmente, numa flor, você tem mais estames do que pistilos, tá? Que é a parte feminina, que é essa aqui do meio. Então, tem mais estames porque tem que ter mais grãos de pólen do que osfera, certo? Então, o gineceu é o sistema reprodutor feminino, formado de pistilos, que é isso aqui. É pistilo ou carpelo. Cada pistilo é formado por estigma, estilete, ovário e óvulo. Então, vamos lá, o estigma, que é aqui que vai cair o grão de pólen. Aí vem um fiozinho aqui, que é o estilete. Aqui é o ovário e dentro do ovário o óvulo, certo? Então, essas são as partes masculina e feminina de uma flor, no caso, essa hermafrodita, porque pode ter essas partes separadas, em flores separadas, e juntas numa flor hermafrodita. Aqui é o receptáculo floral, que é onde se encaixam aqui as sépalas, as pétalas, essa parte, e o pedúnculo, que é o cabo da flor, certo?
Nessas fotos dá para diferenciar, por exemplo, uma flor quando ela é só feminina. Esse aqui é o estigma, ó. E aí ela não tem os estames. Então, o estigma está na ponta do pistilo. E aqui ela não tem estame, então ela é feminina. Esse daqui tem as anteras aqui, ó. Várias anteras. Então, são vários estames. Só, ela não tem o pistilo aqui no meio. Então, é uma flor masculina. Agora, você pode ver assim também, onde você vê o estigma, aqui o pistilo, e aqui as anteras, que no caso são vários estames, na mesma flor. Então, é uma flor hermafrodita, certo? Bom, vou falar para vocês agora como acontece a produção de micrósporos e do gametófito masculino. Primeiro, quem é o gametófito masculino? São os grãos de pólen, tá? Eles é que vão formar os gametas, certo? Os gametas masculinos são os núcleos espermáticos, são 2, tudo bem? Então, acontece assim, aqui está o estame, tá a antera. Então, essa antera tem os microsporócitos, que são 2N. Esse microsporócito, eles vão sofrer meiose. Toda meiose forma 4 células, tudo bem? Essas 4 células são os micrósporos. Então, o microsporócito formou 4 micrósporos, todos N, porque vieram de uma meiose. Esses micrósporos formaram 4 grãos de pólen, tá? Que é o gametófito. Cada grão de pólen tem um núcleo vegetativo e um núcleo germinativo. Esse núcleo germinativo, ele vai dar origem aos gametas, que são os núcleos espermáticos. O núcleo vegetativo vai dar origem ao tubo polínico. Só que, pessoal, essa germinação do grão de pólen só vai acontecer quando o grão de pólen cair lá no estigma da flor. Ou seja, naquela parte de cima do pistilo da flor, da parte feminina. Só vai acontecer essa germinação quando cair lá. Então, quando ele cai, germinou e formou o núcleo vegetativo, formou esses 2 núcleos espermáticos, são os gametas. E o núcleo vegetativo formou o tubo polínico. Uma observação aqui para vocês. O grão de pólen da angiosperma é diferente do grão de pólen da gimnosperma. A gimnosperma, ele tem 2 saliências aqui que facilitam ele voar, ele polinizar pelo vento, tá? Deixa ele mais leve, essas 2 saliências aqui. O grão de pólen da angiosperma não tem isso, ele tem essa partezinha que lembra espinhos aqui, que é justamente para grudar no inseto, grudar no pássaro, no morcego, enfim, para facilitar para que ele consiga ir até a parte feminina. Então, a estrutura do grão de pólen muda, porque as funções são diferentes, tá? Agora eu vou explicar para vocês sobre a produção dos megásporos e do gametófito feminino. Então, ó, megásporo é para feminino, micrósporo é para masculino, tá? Então, vamos lá. Quem é o gametófito feminino? O gametófito feminino é o saco embrionário. Esse saco embrionário, ele vai ter origem a partir dessa célula aqui, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Aqui está o pistilo, ou carpelo. Então, esse é o ovário, que está aqui, certo? E o óvulo que está aqui. Então, ovário e óvulo, tá? Dentro desse óvulo, tem a célula-mãe do megásporo, que é 2N. Essa célula-mãe vai sofrer meiose.
toda meiose forma 4 células. Só que, diferente do masculino, essas 4 células, só uma será funcional. As outras 3 vão degenerar, tá? No masculino, as 4 são funcionais, aqui não. Então, esse megáspero funcional é N, porque ele veio da meiose. Então, o que vai acontecer? Ele está aqui, ele desenvolveu. Ele vai sofrer mitose. Então, ele tem um núcleo aqui, que é haploide, ele é N. Sofrendo a mitose forma 2 células, certo? Meiose 4, mitose 2. Então, sofreu uma mitose, formou 2. Mais uma mitose, 4. Mais uma mitose, 8. Então, o megáspero funcional sofre 3 mitoses. E aí, esse é o saco embrionário, certo? Que é o gametófito feminino. Esses 8 núcleos aqui são 3 antípodas, tudo N, 2 sinérgides e a oosfera. Essa oosfera é o gameta feminino, certo? Então, a fecundação, nesse caso, eu vou mostrar depois no outro slide, é a oosfera com um dos núcleos espermáticos, tá? Que a parte masculina da flor formou aqueles 2 núcleos espermáticos que estavam lá, que vieram da germinação do grão de pólen. Então, um deles é que vai fecundar aqui, certo? Formas de polinização. Você tem a polinização direta ou autopolinização, que é quando o pólen sai daqui da antera e cai no estigma da mesma flor, ou seja, é uma flor hermafrodita. Tudo bem? Agora, indireta ou polinização cruzada é quando o pólen cai da antera no estigma de outra flor, só que pode ser da mesma planta ou de plantas diferentes. Então, ó, saiu daqui da antera e foi para o estigma, certo? Lógico que sempre, se for assim, tem que ser da mesma espécie, tá? Tipos de polinização. Então, tem a polinização anemófila. Espécies anemófilas são espécies que fazem a polinização pelo vento, certo? No caso, é mais comum nas gimnospermas, porque é até por conta do grão de pólen que eu falei para vocês, que tem essa saliência que facilita, tá? É alado, né? Mas a angiosperma até pode fazer pelo vento também, tá? Mas o que é mais comum mesmo é nas gimnospermas. Então, espécies anemófilas são espécies que fazem polinização pelo vento. Espécies entomófilas é quando a polinização é feita por insetos. Ornitófilas, por pássaros. E quiropterófila, por morcegos, certo? Então, esses são os tipos de polinização que existem. Agora aqui, a fecundação e a formação de fruto e semente. Então, esse slide que eu falei para vocês. Aqui está o grão de pólen. Quando ele cai no estigma, ele vai germinar nesse momento. Então, ele vai ter a célula vegetativa, né, do núcleo vegetativo, que vai formar o tubo polínico, e ele tem o núcleo germinativo, que vai formar as células espermáticas, ou núcleos espermáticos, é a mesma coisa. Esses 2 são os gametas, certo? Aí vai ter o desenvolvimento do tubo. Esse tubo vai até aqui embaixo, onde tem essa abertura do saco embrionário, que é chamada de micrópila, tá?
Então, ele vai até a micrópila e ele traz essas células espermáticas ou núcleos espermáticos, que são os gametas. Um deles vai fecundar a oosfera. O outro vai fecundar os núcleos polares. Então, isso é uma característica da angiosperma. Ela tem uma dupla fecundação. Isso não existe na gimnosperma. Então, o que aconteceu? Na junção de uma célula espermática com a oosfera, formou o zigoto. Então, ele é 2N, porque é N mais N. Então, ele é 2N, tá? Resultado da fecundação. Esta célula aqui, que é a célula mãe do albúmen, ela é resultado de uma célula espermática com 2 núcleos polares. Então, é N, N, N. Então, ela é 3N, certo? Então, essas são as resultados da dupla fecundação. Um zigoto e a célula mãe do albúmen. Essa célula mãe do albúmen vai se desenvolver em endosperma. O endosperma é o alimento do embrião. Esse zigoto vai fazer mitoses e vai formar o embrião, certo? Então, esse endosperma vai alimentar esse embrião. Então, comparando com a gimnosperma, ela também tem o endosperma para alimentar o embrião da semente. Só que o endosperma só veio da parte feminina. Então, o endosperma da gimnosperma é N. E o endosperma da angiosperma é 3N, tá? Agora, o embrião das duas é 2N, porque ele é resultado da junção dos dois gametas. Aí, vai ter o desenvolvimento de cotilédones, que também vão alimentar esse embrião. Aqui está o embrião e o endosperma, certo? Então, essa é a semente. Desenvolvendo em fruto, aqui está a semente, que é isso aqui. E aí, isso daqui é o ovário. Então, quer dizer, tem aqui o ovário, esse ovário vai se desenvolver, a semente fica aqui. E aí, esse ovário vai crescer e vai se transformar em fruto, que tem essas partes aqui. Epicarpo, que é a parte de fora, mesocarpo, a parte do meio, e endocarpo, a parte de dentro. Sobre frutos, eu vou explicar melhor numa outra aula, tá? Aqui é mais para vocês entenderem como que essa semente ficou protegida através do fruto, que é uma característica da angiosperma, certo? Eu falei dos gametófitos, tá? Então, o gametófito masculino é o grão de pólen. O gametófito feminino é o saco embrionário. Então, esses são os gametófitos. O esporófito é a planta em si, certo? Então, a fase duradoura aqui da angiosperma é do esporófito, como na gimnosperma, tá? E a fase passageira é dos gametófitos, certo? Desenvolvimento da semente. Então, tem lá os cotilédones, o tegumento, que seria a casca, a radícula são as primeiras células que vão originar a raiz, e o hipocótilo, que é o espaço aqui entre o cotilédone e a raiz. Então, começa a germinação. Esse tegumento vai abrir, vai começar o desenvolvimento da radícula, que é a raiz. O hipocótilo é essa distância entre o cotilédone e a raiz. Então, aqui está o cotilédone, o desenvolvimento das primeiras folhas. Até então, esse cotilédone está servindo de alimento. A partir do momento que essas folhas já se desenvolveram, elas vão começar a fazer fotossíntese, então os cotilédones perdem a função, murcham e caem, porque aí ele já não tem mais função, certo?
Reprodução assexuada, tá? Ou vegetativa. Então, são outros tipos de reprodução das plantas. Estaquia é quando se tira ramos do caule, tá? Ou estacas, né? Que é também chamado de estaca. Eles são cortados e a extremidade é enterrada no solo até que forma as raízes. Essa estaca, ela tem que vir com gemas. Gemas é onde saem as folhas, tá? E normalmente são gemas apicais, que é da ponta, que é onde tem o crescimento da planta. Quando você tira, isso seria uma poda, né? Quando você poda a planta, que você tira essas gemas apicais, as gemas laterais têm força para crescer na lateral, certo? Então, por isso a poda. Então, essas estacas desenvolveram raízes e são plantadas e vão desenvolver uma nova planta. Por isso que é assexuada, é assim, sem fecundação. Outro tipo é a mergulhia. Sai um ramo aqui, aí ele encosta, ele enterra aqui, e aí forma raízes e as folhas. Então, esse ramo aqui é chamado de estolho. Depois que desenvolveu raiz e as folhas, isso aqui é cortado e aí deixa a planta desenvolver aqui sozinha. Então, vão ficar as plantinhas uma perto da outra. Isso é característico do morangueiro, tá? Outra é a alporquia. Então, o que que é feito? É feito um corte aqui, tá? Aí ele vai ser recoberto, põe terra úmida aqui e fecha, ó. Fecha, amarra aqui e deixa desenvolver as raízes. Depois que desenvolveu, aí ele vai ser separado da planta. Mas ela vai usar a planta para ter o desenvolvimento da raiz, certo? E desenvolve aqui dentro, onde tem terra úmida. Então, isso é a alporquia. Enxertia são ramos do caule que tem que tirar com as gemas, tá? Que é onde saem as folhinhas. Eles são enxertados, esses são os cavaleiros, eles são enxertados nos cavalos. Então, por que esse nome? Essa planta de baixo que é considerada o cavalo, esse caule de baixo, é mais resistente. Então, se enxerta o cavaleiro, que é um caule menos resistente, para que essa planta se desenvolva aqui com a resistência da planta de baixo. Então, não se tira mais daqui. Aí, o que acontece? Os ramos que nascem dessa parte de cima é dessa planta de cima. E os que nascem daqui de baixo é da planta de baixo. Ela fica enxertada, tá? Ela ficam as duas em uma, certo? Bom, e aqui, para finalizar, é a classificação das angiospermas. Elas são classificadas em monocotiledôneas e eudicotiledôneas ou dicotiledôneas, tá? Aqui são os exemplos de monocotiledôneas e de dicotiledôneas. Em relação à semente, a diferença é que a monocotiledônea tem um cotilédone e a dicotiledônea tem 2 cotilédones, que é o alimento do embrião. A raiz da monocotiledônea é uma raiz fasciculada ou em cabeleira. Então, são várias raízes que saem do mesmo lugar, todas fininhas. A axial ou pivotante, que é característico de dicotiledônea, ela é uma raiz principal de onde partem as raízes secundárias, tá? Quanto ao caule, a monocotiledônea tem os feixes dos vasos espalhados. E na dicotiledônea, eles estão todos agrupados aqui na lateral do caule. As folhas das monocotiledôneas têm nervuras paralelas e das dicotiledôneas é em forma de rede ou ramificada, tá? Que é o que
existe mais, né? Se você for pensar, o que você mais vê são plantas dicotiledôneas do que plantas monocotiledôneas, porque realmente o que tem mais são espécies de dicotiledôneas, tá? Quanto às flores, elas têm 3 pétalas, as monocotiledôneas, ou os múltiplos de 3. E as dicotiledôneas, elas têm 4 ou 5 pétalas, ou os múltiplos de 4 ou múltiplos de 5, tá? Bom, pessoal, terminamos essa aula, tá? E ainda depois nas próximas aulas de botânica eu explico para vocês sobre toda a morfologia e a fisiologia, certo? Por hora é só isso, tá? Até a próxima e um beijão para vocês. Tchau, tchau.